Nesse levantamento de experimentos históricos, foram escolhidos os seguintes materiais: o episódio 10 de Cosmos, Morte no Espaço-Tempo e o episódio 2 de A História da Eletricidade. O documentário A História da Eletricidade é uma série de televisão britânica que explora a evolução da eletricidade ao longo da história. A série foi apresentada pela primeira vez em 2011 e foi produzida pela BBC em parceria com a PBS nos Estados Unidos, e consistiu em 3 episódios, cada um focado em diferentes aspectos do desenvolvimento da eletricidade. Escrita e apresentada por Jim Al-Khalili, um físico e divulgador britânico, ela narra e explora, ao seu ver, a história da eletricidade. Aqui foi selecionado um recorte do segundo episódio da série, denominado A Era da Invenção. Os 10 primeiros minutos do segundo episódio do documentário tratam da história de Michael Faraday, partindo de sua chegada na Royal Institution em Londres, lugar em que Faraday teria realizado descobertas e experimentos na área da eletricidade. Faraday é apresentado aqui como um homem de infância pobre, sendo filho de um ferreiro. Tendo que trabalhar encadernando livros de conteúdo científico durante o dia e tendo a oportunidade de ler esses mesmos livros durante a noite, fez com que o garoto despertasse grande curiosidade e fascínio pela ciência. Com essa curiosidade, Faraday assistiu às palestras de Sir Humphry Davy, um grande pesquisador inglês da época, onde desenvolveu ainda mais seu interesse pela ciência. Foi Davy que o nomeou como assistente e o fez entrar na Royal Institution, onde o jovem, mesmo sem nunca ter tido formação em uma faculdade, se desenvolveu no estudo da química, área de estudo de seu mentor. É nesse contexto que o documentário apresenta o experimento de Christian Ørsted, um físico-químico dinamarquês que, assim como os outros pesquisadores da época, procurava relacionar a eletricidade e o magnetismo. Seu experimento, segundo o que é apresentado aqui, teve grande influência mundial na época, sendo visto como fundamental para o desenvolvimento da teoria do eletromagnetismo. Conforme narrado, Faraday havia seguido os passos de Ørsted, recriando seus experimentos, e a partir desse estudo desenvolveu um experimento utilizando pilhas, 2 fios e um ímã mergulhado em recipiente com mercúrio para demonstrar que a eletricidade poderia ser transformada em movimento, criando assim o primeiro motor elétrico. Depois disso, ele buscou aprofundar ainda mais as relações entre magnetismo, eletricidade e movimento, o que levou, após uma série de experimentos, à sua experiência mais famosa em 1831, que consistia em passar um ímã cilíndrico dentro de uma bobina, permitindo a observação de uma pequena corrente elétrica no fio, indicada pelo galvanômetro. O episódio também mostra o experimento em que Faraday utiliza um disco de cobre conectado por fios a um galvanômetro, de tal forma que a rotação do disco produzia uma corrente no fio, sendo mais um experimento de transformação de movimento em eletricidade. É nesse sentido que, em paralelo aos experimentos de Faraday, é apresentado um contexto histórico da época marcado por um grande interesse por parte da comunidade científica nas aplicações da eletricidade, como, por exemplo, o telégrafo, o primeiro dispositivo criado a partir das descobertas nessa área fora do laboratório. Ao fazer um recorte do episódio no que se refere às contribuições de Faraday para a história da eletricidade, o documentário é, no geral, bem direto e sucinto em suas informações, buscando ser dinâmico ao introduzir brevemente a infância e a história de Faraday e focar um pouco mais em seu trabalho experimental. Sendo importante destacar que, apesar de não abordar seu trabalho no ramo da química, o documentário deixa claro que a sua área de atuação era principalmente a química, não a física, confusão muito comum em outros materiais. Nesse sentido, as informações apresentadas no vídeo sobre a sua vida, apesar de coerentes com as fontes históricas referenciadas no presente trabalho, podem ser insuficientes para se compreender plenamente a vida de Faraday pelos discentes e pelos outros telespectadores, deixando de lado aspectos significantes de sua vida e carreira como pesquisador e experimentalista. Por exemplo, o fato de o mesmo ter assumido o cargo de Dave na Royal Institution após a sua morte. Informações essas que são importantes para se compreender a ciência como construção humana e para desmistificar noções de gênios na ciência. Apesar disso, um ponto forte do episódio, sob uma perspectiva histórico-filosófica da ciência, reside no fato de o vídeo mencionar que outros pesquisadores daquela época já estavam tentando estabelecer uma relação entre eletricidade e magnetismo. Isso implica dizer que, ao conduzir os experimentos durante anos, Faraday tinha clareza em relação aos seus objetivos e expectativas quanto a eles,
o que deixa implícitas suas falhas e desmistifica a noção de descoberta, frequentemente retratada em livros didáticos e outros materiais, além de reforçar a sua dedicação como experimentador que não teve uma educação formal. Assim, no que se refere aos experimentos no campo da eletricidade, o documentário demonstra uma grande preocupação em abordar as motivações do pesquisador e apresentar uma réplica fiel de seus experimentos ao telespectador. Conforme descrito por Roberto de Andrade Martins, o experimento de indução eletromagnética de Faraday consiste em um ímã cilíndrico de 1,9 cm de diâmetro por 21,6 cm de comprimento, que é introduzido rapidamente dentro de uma hélice de cobre, uma bobina, conectada a um galvanômetro, movimento que cria uma corrente no fio. No documentário é mostrado um experimento que atende à descrição anterior, visto que tanto as dimensões quanto os materiais e a montagem experimental são fiéis ao que é descrito. Além disso, o documentário também explica claramente as interpretações de Faraday e da ciência atual quanto ao fenômeno, comparando essas interpretações. Assim, o material analisado encontra-se alinhado às premissas teóricas da disciplina ao retratar um importante personagem que se dedicou para desenvolver suas pesquisas, apesar de suas limitações teóricas, estabelecendo um contraponto à ideia de gênio da ciência que deduz fórmulas matemáticas através de observações experimentais. Ainda que tenham sido mostrados apenas os experimentos que deram certo, como o experimento de indução eletromagnética aqui analisado, o material consegue demonstrar, em parte, o longo processo de seu trabalho experimental através das datas citadas, que finalmente culminou em seu experimento mais bem-sucedido. Assim, reconstrói um experimento histórico fiel à realidade, sem fantasiar todo o seu trabalho anterior e as contribuições de outros pesquisadores. Cosmos, uma Odisseia no Espaço-Tempo é uma série de TV americana em formato de documentário apresentada pelo astrofísico e escritor Neil deGrasse Tyson. Tendo estreado em 9 de março de 2014, ela se trata de um remake de Cosmos, uma viagem pessoal, uma série de 1980 apresentada por Carl Sagan, também astrofísico e escritor norte-americano. Com o intuito de ampliar a divulgação científica, a série original é tida como um importante marco da popularização da ciência, em especial a astronomia, e conquistou milhões de telespectadores no mundo todo e tem 3 prêmios Emmy com apenas 3 episódios. Mesmo assim, sua remasterização ocorreu e foi justificada pelos avanços científicos e tecnológicos ocorridos nos últimos 30 anos, como a descoberta de exoplanetas, tentando cumprir a mesma missão da anterior. O episódio tem como objetivo mostrar a história de Michael Faraday desde a infância e contextualizá-la com os avanços científicos da época. Dessa forma, o programa inicia fazendo perguntas que viriam a ser respondidas com o avanço da ciência moderna e do eletromagnetismo, sendo que o episódio afirma que Michael Faraday é o primeiro a estudar essa área. Ele apresenta a história de Faraday desde seu nascimento, contextualizando a sua precária situação durante a infância com os pais e os irmãos, e depois disso Faraday aparece na escola, onde é colocado de castigo pela professora e abandona os estudos. Por conta disso, o relato é de que o garoto passa a encadernar livros em uma loja durante o dia e adquire o hábito de ler esses livros durante a noite, tornando-se cada vez mais interessado pela ciência, em especial pela eletricidade. A história tem um salto até a Royal Institution, onde Faraday acompanha na plateia o espetáculo científico de Humphrey Davy, anotando todas as informações divulgadas. É comentado que todas essas anotações em seu caderno foram entregues por Faraday ao Davy na expectativa de que ele pudesse trabalhar em seu laboratório como um assistente, que de fato acaba acontecendo. Segundo a série, Davy reproduziu o experimento de Ørsted e, ao realizá-lo e discuti-lo com William Wollaston, incentivou seu aprendiz Faraday a explorar o experimento, sendo dessa forma que Faraday desenvolve o primeiro motor elétrico utilizando um pedaço de metal, uma tigela de mercúrio e cortiça. Assim, Faraday teria se tornado famoso na comunidade científica da época, evocando a fúria de seu mestre Davy por tirar dele os holofotes. Assim, Davy teria o enviado para trabalhar com molde de vidro por 4 anos. Na sequência, Faraday assumiria a posição do falecido Davy na Royal Institution, local onde passou a realizar palestras e shows com eletricidade.
O documentário afirma que Faraday não tinha o objetivo de patentear suas ideias e muito menos de parar com suas pesquisas. Nesse contexto, Faraday havia criado um experimento de converter movimento em eletricidade através de um ímã e uma hélice de cobre, o que geraria faíscas na ponta de 2 fios em sua apresentação. O episódio ainda mostra a doença que Faraday teve, mostrando um lapso de memória que teria desencadeado uma depressão. Entretanto, o documentário diz que as maiores contribuições dele ainda ocorreriam. Afirma-se que Faraday nomeou os campos magnético e elétrico, além de conhecer a natureza ondulatória da luz e tentar distorcer a luz através do campo magnético. Por fim, Faraday teria utilizado uma limalha de ferro em torno de fios elétricos, demonstrando que as linhas de força dos campos magnéticos existiam para a eletricidade também. O documentário encerra a discussão sobre Faraday ao discutir que, devido à sua educação precária, ele não conseguiu transportar as suas descobertas para o cálculo, e por isso foi tratado como louco por muitos e ao fim da sua vida. O documentário apresenta diversos pontos fortes ao trabalhar a história de Faraday de uma forma lúdica e com diversas passagens em forma de animação. Entretanto, falha ao tratá-lo como físico quando o próprio se assumia um químico e buscou muitos conhecimentos nessa área. Além disso, as apresentações que assistiu de Dave eram na verdade sobre ácido muriático, não sobre eletricidade. Tendo em vista que Dave era um grande químico da época, é natural perceber que Faraday trabalhou voltado a essa área em suas pesquisas, tendo diversas contribuições da química, como pode-se notar no trecho a seguir retirado da tese de mestrado de José Otávio Baldinato. Algumas das contribuições de Faraday para a química são o aprimoramento das lâmpadas de segurança para mineiros de Dave, o estudo e a preparação das ligas de aço, o aperfeiçoamento de vidros para a ótica e o estabelecimento das leis de eletrólise e muitas outras. Assim, dentre essas contribuições, há de fato o desenvolvimento do vidro para os estudos da óptica, como mencionado na passagem em que o vídeo fala sobre uma suposta intriga entre Dave e Faraday. No entanto, não há nenhum indício, com base na dissertação consultada, de uma rivalidade entre esses pesquisadores, sendo na verdade afirmado que Dave recomendou Faraday para assumir seu cargo devido aos seus feitos, e Faraday da mesma forma teria apoiado as ideias de Dave em diversos momentos. Além disso, cabe mencionar que documentos indicam que foi Faraday que reconstruiu o experimento de Oersted inicialmente, não Dave. Além de algumas deturpações e dramatizações históricas, o documentário pode apresentar problemas ao narrar a história e o trabalho de Faraday de forma bastante idealizada e romantizada, como um gênio, ignorando o fato de que haviam outros pesquisadores da área da eletricidade que buscavam uma unificação com o magnetismo. Quanto aos experimentos mostrados no programa, alguns possuem efeitos exagerados que não condizem com a realidade. O experimento de indução eletromagnética, segundo o texto de Roberto de Andrade Martins, se baseia em um ímã cilíndrico de 1,9 cm de diâmetro por 21,6 cm de comprimento, que é introduzido rapidamente dentro de uma hélice de cobre, uma bobina, que está conectada a um galvanômetro. No documentário, porém, é mostrado um ímã retangular bem mais atual, na qual as cores azuis e vermelha indicam os polos do ímã, o que não existia na época, além de ignorar a existência de um galvanômetro na montagem, que é essencial para a detecção de baixas correntes. Em vez disso, utiliza efeitos como faíscas, mas sabe-se que isso é impossível, visto que a energia necessária para se obter esse efeito é superior à manipulada no experimento. Por isso era utilizado um galvanômetro, um instrumento bem mais sensível. Ambos os documentários apresentam falhas e acertos no que tange a história de Faraday e seus trabalhos na área da eletricidade. Entretanto, é evidente que Cosmos apresenta uma narração histórica questionável e dramática dos acontecimentos. Além de retratar Faraday como um físico, o episódio não tem como prioridade tratar os experimentos do pesquisador de forma fiel aos originais, uma vez que suas animações possuem efeitos mais fantasiosos, apelando claramente para o impressionismo do telespectador. No entanto, é importante ressaltar que isso pode aproximar telespectadores mais leigos da ciência. Enquanto isso, o documentário A História da Eletricidade, apesar de não se aprofundar na parte histórica da vida de Faraday, também não reproduz narrações questionáveis ou as romantiza, além de ter um apreço maior pelo realismo e pela reprodução dos experimentos realizados por Faraday, que são mostrados de forma clara e fiel.